O surgimento dos eucariontes, como as acritárquicas, não foi anterior à expansão das cianobactérias. De fato, os estromatólitos atingiram a sua maior abundância e diversidade durante o Proterozoico, culminando há cerca de 1,2 mil milhões de anos. Tradicionalmente, a fronteira entre o Proterozoico e o Fenerozoico foi colocada na base do Câmbrico, quando os primeiros fósseis de Tribotes e Archaeoxiata apareceram. Na segunda metade do século XX, foram encontradas várias formas fósseis em rochas do Proterozoico, mas o limite superior do Proterozoico manteve-se inalterado na base do Câmbrico, atualmente fixada nos 542 milhões de anos de idade. Na escala de tempo, continuando na escala de tempo geológico, o Fanerozoico é o elo geológico que abrange os últimos 542 milhões de anos. Tem início com o Câmbrico, na era Paleozoica, com o surgimento de vários animais de concha, e é o éon ao longo do qual a abundância de vida é maior. A fronteira entre o Fanerozoico e o Proterozoico não está claramente definida. No século XIX coincidia com o aparecimento dos primeiros fósseis metazoários abundantes, porém foram identificadas várias centenas de taxas de Materozoários de Proterozoico desde o início dos estudos sistemáticos destes seres na era de 1950. A maioria dos geólogos e paleontólogos provavelmente consideraria que a fronteira Fanerozoico-Proterozoico ocorre no ponto do Clássico em que surgem as primeiras Tribotes e Arqueócita, o que é a primeira aparição de complexas tocas de alimentação. Trióficos, ou com a primeira aparição de um grupo de pequenas e geralmente desarticuladas formas couraçadas designadas pequena fauna conquífera. Estes três diferentes pontos de fronteira encontram-se separados entre si por alguns bilhões de anos. Os principais acontecimentos: aparecimento rápido de inúmeros filos animais, a evolução destes filos para formas diversas, o aparecimento de plantas terrestres, o desenvolvimento de plantas complexas, a evolução dos peixes, o aparecimento de animais terrestres e o desenvolvimento das faunas modernas. Durante este período de tempo, os continentes derivaram, eventualmente colidindo para formar a Pangeia e dividindo-se em seguida as massas continentais atuais. O éon Fanerozoico era dividido em três eras, que era o Cenozoico, Mesozoico e o Paleozoico. E essas eras era dividido em períodos. E o período Cenozoico era dividido, quer dizer, a era Cenozoica era dividida em três períodos: o Quaternário, o Neogênio e o Paleogênio. A era Mesozoica era dividida em Cretáceo, Jurássico e Triássico. A era Paleozoica era dividida em Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. O éon Paleozoico, que vem depois do éon Nerozoico,
Ele divide-se nos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Isso aqui é uma era do Eofanerozoico. Ele está compreendida entre 542 milhões e 251 milhões de anos, aproximadamente. A era Paleozoica sucede à era Neopterozoico do Éon Proterozoico e procede à era Mesozoica de seu Éon. Ele se divide nos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, do mais antigo para o mais recente. O nome desta era tem origem no grego palaios, velho, e zoe, que é vida, que é tipo vida antiga. O, o Paleozoico ele corresponde praticamente à metade do Fanerozoico, do Eofanerozoico, com aproximadamente 300 milhões de anos. Durante essa era havia 6 massas continentais principais, que conheceram montanhas enormes ao longo de suas margens, incursões e recuo dos mares rasos através dos interiores, como mares continentais. Muitas rochas paleozoicas são economicamente importantes. Por exemplo, rochas calcárias para finalidades industriais de construção civil, assim como os depósitos de carvão que foram formados durante o Paleozoico. O Paleozoico é conhecido por dois dos eventos mais importantes na história da vida animal. No seu começo houve uma grande diversificação evolutiva dos animais, que é a explosão cambriana, em que quase todos os filos animais atuais e vários outros extintos apareceram nos primeiros milhões dos anos. Já no extremo oposto do Paleozoico ocorreu a extinção maciça, a maior parte da história da vida na Terra, que extinguiu aproximadamente 90% de todas as espécies animais marinhas. As causas de ambos esses eventos ainda não são bem conhecidas. Também pode ao Proterozoico e a antecedente à era Mesozoica. A sua duração foi de aproximadamente 380 milhões de anos. Embora a vida se achasse presente na era Proterozoica, é nos terrenos mais antigos da era Paleozoica que os vestígios de organismos se mostram mais abundantes. De acordo com os dados paleontológicos, no Cambriano acharam-se presente todos os grandes grupos de invertebrados. As formas ancestrais da fauna cambriana são desconhecidas ou porque o elevado metamorfismo e os desdobramentos a que foram sujeitas as rochas da era paleozoica as destruíram, ou porque a erosão apagou grande parte dessa documentação antes da disposição dos sedimentos cambrianos. Os animais do início da era paleozoica viveram dominantemente em ambiente marinho. Grapitólitos, tribotes, moluscos, brizoários, braquiópodes, equinodermos, corais, etc. Os peixes eles surgiram no Ordoviciano, nas águas doces. As plantas terrestres mais antigas conhecidas datam do Siluriano. No Carbonífero e também no Permiano construíram grandes florestas das quais se originaram carvões em várias partes do mundo. Daí a designação ultracólito. Os insetos mais antigos datam do Devoniano. Os anfíbios surgiram
no Devoniano e os répteis no Carbonífero. Angiospermas, aves e mamíferos apareceram mais tarde na Era Mesozoica. A paleogeografia da Era Paleozoica é a matéria de controvérsia. As similaridades demonstradas entre a geologia da parte meridional da América do Sul, África do Sul, Índia e Austrália, flora fóssil comum, designada flora dos Glossopteris, vestígio de glaciação tipos inlandices, aparentemente da mesma idade, levaria, segundo certos autores, à aceitação de um antigo continente de Gondua, reunindo 3 regiões, ou segundo outros, a suposição de que elas estiveram diretamente unidas até o fim da Era Mesozoica. Teoria de Wagner. 2 ciclos origenéticos importantes ocorreram na Era Paleozoica: dobramentos caleodianos, silurianos e dobramentos hercianos do Carbonífero. Vários grupos de animais e de plantas foram privados da Era Paleozoica. Phylloslatales, vegetais que desapareceram no Devoniano, trilobites, eurypterídeos, creptólitos, corais dos grupos tetracorais e tubulados, briozoários dos grupos trepostomados e criptostomados, foraminíferos da família dos fusiolídeos, equinodermos dos grupos cridoides, bastóides e heterostrelados, peixes dos grupos ostracodermos e platodermos. Essa foi a nossa aula sobre o surgimento de vida na Terra, né? Sobre a formação do planeta Terra e os tempos, né, geológicos que aconteceram na Terra até os dias de hoje. Na próxima aula vamos continuar falando sobre o período Mesozoico, né, e os restos das partes que faltam sobre o tempo, né, o tempo da existência da Terra, né, e o surgimento de vida que aconteceram. Tchau e até a próxima.